Tudo bem? Está na luz. Temos comunhão recíproca um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para ganharmos a purificação de nosso sangue, nós necessitamos de ter a filosofia do amor. Amar, gente, é um dom que precisa ser exercitado. Ninguém ama se não for através de um conhecimento. Você não pode amar o que você não conhece. A gente só ama o que conhece. O que não conhece não tem como amar. Então, o que nós aprendemos hoje aqui nesse encontro? Que o amor é Deus. Ele é o amor. E por ele ser amor, não tem como ter amor se não tiver Deus. E não tem como ter Deus se não tiver o amor. O amor vem de Deus. E olha que é impressionante. A gente não consegue alcançar nunca a profundidade do amor dele. Nós ficamos muito distante de um amor. Porque o amor verdadeiro, ele tem um jeito de funcionar. E ele diversifica em duas situações. Existe o amor de irmãos. O amor de irmãos é um jeito de amar. Eu amo como o irmão. Ele vai até uma dimensão, embora ele chegue a um objetivo. Mas existe o amor sobre o amor a quem eu formo a família do amor. Família do amor contribui num projeto de Deus. Eu namorei fulano, cicrano, eu namoro fulano, cicrano, porque eu amo ele. Essa é a linguagem. E é verdade que lá no fundo existe esse amor. E é um amor que vai ficando mais sério do que nós imaginamos. Madrinha Isabel, você amou o padrinho Moacir quando ele era mocinho? Hã? E até hoje. Veja como é impressionante. No caderno de Deus estava escrito isto. Vice-versa. A gente não para ver as coisas bonitas do passado. Procura ver o bonito do passado. Para você ver quantas coisas bonitas você já teve, fez, presenciou, experimentou. E por que ficou no passado? Literalmente por um único motivo. Porque a gente deixou, nós deixamos isso ficar no esquecimento. É uma verdade que, porque eu amo, não descarta. O amor não significa ausência de dor, de provas, não tem. Deus é amor.
e ele passou por provas. Ele foi o autor do amor e ele passou por provas. Nós também temos que passar. Mas quando a gente aproxima do amor de Deus, a gente aproxima do sangue de Jesus. Porque o sangue que foi derramado foi só por um motivo, foi por amor. Vamos estudar um pouquinho por que a Bíblia diz que ele é luz e nele não há trevas. Literalmente, pode ser entendido a desobediência como o pior adversário do ser humano. Quando a gente desobedece as coisas certas, nós entramos em comunhão com as coisas erradas. Então o versículo 8 nos diz que se nós disser que não temos pecado, nós estamos enganados. No Salmo, capítulo 50, versículo 7, abra bem rapidinho, e você vai ver uma passagem que eu gosto de ir falando e dando as orientações bíblicas, para que isso não fique no mundo do esquecimento, mas que a gente procure colocá-lo ela na prática. Salmo deve ser 50 mesmo, versículo 7. Deixa eu achar aqui, eu já passo para vocês. Amados, a dimensão do amor é o desafio de todo ser humano. O autor deste salmo, que foi o Davi, ele teve duas experiências. A experiência de ser um homem ungido e de destruir fortalezas. Vocês sabem que Davi era ainda muito pequeno quando ele recebe uma responsabilidade de libertar Saul. E Saul tinha um problema de um espírito mau que afligia ele. E Saul, com aquele dom lindo de cantar, acabava expulsando aquela coisa ruim de Saul. Então ele já muito cedo, muito jovenzinho, ele já teve grandes desafios. E era um homem ungido. Tinha uma unção assim tão notória que ele passou a ficar bonito de um aspecto de homem, mas de um homem que chamava a atenção, inclusive do rei. E esse Davi, bem mais tarde, ele sofreu um desafeto muito grande da mulher dele, de Mical. E por esse desafeto, ele acabou perdendo aquela força bonita da unção que ele tinha. O desafeto, que é o desamor, ele tem uma característica assim muito sábia de ir sugando, de ir roubando o amor da gente. É como um morcego. O morcego, ele usa uma tecnologia, a gente que morou na roça toda a vida sabe disto. A morcega fêmea, ela pousa na crina do cavalo e ela começa a fazer como que um cafuné, querendo catar carrapatinho, morder. E o cavalo, o animal, então, ele vai sentindo bem com aquilo. Enquanto a fêmea faz aquilo, o macho vai lá debaixo, na veia do cavalo, e crava e chupa o sangue do animal. Que bicho terrível. E ele, o adversário, faz exatamente isto. O adversário nos leva em pensamento muito ruim. E de repente, quando o inimigo não consegue atingir o teu pensamento, o meu pensamento, então ele usufrui de uma pessoa.
e de repente da pessoa mais próxima de você. Por isto, a Bíblia diz, o Salmo, me parece que 35 diz, que é os da própria casa que nos tira a paz. Não é os de fora, é os da própria casa. Por que a Bíblia narra isso? Porque o povo já experimentou isso. E você também já experimentou isto. Na tua casa, no teu trabalho, com as pessoas que você convive, sempre escrevam isso no coração. Sempre o pior inimigo foi o teu melhor amigo. Diga isso para o irmão escutar. Sempre é o melhor amigo. Quantos casos você não vê na história da humanidade que era isto? Meu irmão, foi uma história dessa. Um amigo que não saía da casa dele, que abraçava, e que comia churrasquinho junto, e que ia nos barzinhos juntos, e dessa amizade profunda acabou levando a mulher dele embora. Diga misericórdia. O dia que eu fui em Ourinhos conversar com meu irmão pela situação, ele chorava como uma criança, hoje já em memória, que Deus o tenha no reino dos céus. E dizia, meu melhor amigo, eu tenho o apelido de Rebite lá onde eu morava. Então ele dizia, olha Rebite, o meu melhor amigo fez isso comigo. E chorava. Então uma mulher bonita, bem pra cima, bem ajeitada. Então era o melhor amigo, se tornou o pior inimigo. Micol dizia que amava Davi, fez tanto tropé para conquistar Davi, e conquistou. Depois, o que ela faz? Ela incrimina o homem. Rateia com ele, dá bronca. O que você está fazendo? No meio dessa mulherada, dançando, pulando, você perdeu o pudor de rei, você vai perder a tua autoridade. Eu imagino que ela dizia com uma mulherada de hoje, diz, não vocês, a mulherada por aí. Você me deixa aqui em casa e vai ficar com frescura, com mulherada para lá. E Davi fez de tudo para tentar explicar, mas não adianta dar explicação para a mulher numa hora dessa. Tudo que você vai falar, ela não vai acreditar, porque é o pelego que está fazendo aquilo. E o pelego quer que você dê toda a explicação para a mulher. Para de dar explicação, não vai resolver. Quer matar o pelego? Fica em silêncio. Só que o pelego vai no teu ouvido e diz, você não vai reagir? Você não é homem? Erga a mão e diga, está amarrado em nome de Jesus, pelego. E olha, sem que Davi soubesse, caíam em adultério por causa de Mical. Davi ficou tão aborrecido com a situação, que os filisteus mobilizaram uma guerra e ele não teve força para guerrear. Quantas vezes você não tem força para trabalhar, não tem força para negociar, porque teu lar está em crise. E aí você não sabe como acertar com a mulher, você não sabe como acertar com o marido. Você vai trabalhar truncado, revoltado, o trabalho não desenvolve. Diga para o irmão, misericórdia, vizinho. Gente, isso aqui não é com vocês, eu estou falando com o povo lá de Davi. Amém? Estão escutando fotografia? A gente teima muito. A gente faz muita coisa errada. E é nesse impasse que o amor vai indo embora. O diálogo vai desaparecendo. Então Davi, quando cai naquela situação, ele não sabia mais o que fazer. Vamos coletar um monte de texto, depois a gente volta lá no amor. Pegue 2 Samuel, no capítulo, deve ser 6, 7 por ali, foi 12. 2 Samuel, capítulo 12. A missão de Davi, ou melhor, de Natã para Davi. A gente sempre precisa ter um Natã perto da gente, viu?
que os conselhos tem hora que te estressa, mas ajuda muito. Diga glória a Deus. O capítulo 11 diz assim: no ano seguinte, na época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Raba. Davi ficara em Jerusalém. Davi não foi. Então a primeira etapa deu certo, mas depois vem a segunda etapa. Eles mobilizaram uma guerra mais violenta. E aí, como Davi, que era feito para guerrear, não foi, ficou em Jerusalém. Ele pediu para o seu homem de cabeça fazer a vez dele na guerra. E ele fez isso com uma segunda intenção. Porque nesse período, ele viu a mulher de Urias que estava indo banhar-se. E ao invés dele cumprir o compromisso dele, prestem atenção nisto, ele ficou em casa não cumprindo o seu dever. E o pelego aproveita para tentar Davi. E ele acabou vendo a mulher de Urias e cobiçou. Então ele precisava arrumar um jeito de pôr fim em Urias para ele ficar com a mulher. Mas naquela brincadeira de estar lá no lago com a mulher, ele acabou engravidando ela. Ela concebeu um filho. E agora, como é que Davi se sai dessa situação? Ele era um rei, ele era um chefe de estado, de país, de reino. E ele era um homem que fazia muito juízo e julgamento em cima dessa situação. E agora todo mundo quer saber como é que ficaria esta situação. Perceba como que o pecado é uma coisa sutil. O pecado não te mostra a consequência que vem depois dele. O pecado só mostra o como seria gostoso fazer aquilo. E como a gente vai se cedendo, vai se bambeando e vai caindo no pecado. E quando ele soube que tinha engravidado a mulher, o grande problema seria o marido da mulher. Então ele precisava dar um jeito nisto. E arrumou o jeito de pôr o menino na primeira batalha e lá se foi Urias. Então agora, parece que ficou mais blanda a situação. Porque um erro não justifica outro erro. Um pecado não salva o outro pecado. Ambos vão jogando cada vez mais no buraco. E essa é a tua situação, a minha, a nossa. É nisso que devemos ser espertos. Para começar a entender que aquilo que é errado, e se não corrigir o erro, um erro vai trazer outro erro. O mal vai trazer outro mal. Queridos irmãos e queridas irmãs, então ele acabou se embrenhando. E aí, Deus envia Natã para avisar ele, dizendo que o que ele tinha feito era muito grave. Mas como o inimigo tem jeito de pegar as pessoas e derrubar e pisar, muito mais jeito tem Deus de chegar lá, erguer a pessoa e pôr de pé de novo. E nesse congresso vai pôr você de pé de novo. Diga aí, eu creio, Senhor. Capítulo 12. O Senhor mandou a Davi o profeta Natã,
Este entrou em sua casa e disse-lhe: 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e um pobre. Versos 2. O rico possuía ovelhas e bois em grandes quantidades. O pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina, que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia, chegou à casa do homem rico a visita de um estranho, e ele, não querendo tomar de suas ovelhas nem de seus bois para aprontá-lo e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. Versículo 5. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Diga, Davi, fala aí. Quantas vezes a gente cai nessas contradições? Só que Davi, ele não viu, ele não conseguiu perceber o erro que ele tinha feito. Não caiu a ficha. E há um ditado antigo que o peixe morre pela própria boca. E ali é palavra de rei não pode voltar atrás. Como é que ele vai sair dessa? Ele pôs até Deus na história para fazer essa justiça. Porque ele achou este ato muito injusto. O que ele não achou, que esse ato era ele que tinha feito. Um tapinha do lado e diz: analise o texto e veja na onde você está sendo um Davizão da vida. Vocês estão entendendo, gente? Amados e amadas, pela vida de Deus, quem fez isso tem que morrer. Isso é uma injustiça. Ele arrastou a asa para lá e para cá. E a Bíblia diz que ele ficou indignado. Versículo 5, vamos repetir. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. 6. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Diga misericórdia. Diga de novo misericórdia. Eu, quando estudo esses fatos, isso fala muito fundo dentro da gente. Versículo 7. Natã disse então, leiam: tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: ungiste-te rei de Israel, salva-te das mãos de Saul, deite a casa de teu Senhor, e pus as suas mulheres nos seus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado outros favores. Versos 9. Porque desprezastes o Senhor, fazendo o que é mal a seus olhos, feriste com a espada Urias o Hiteu para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Ei, olha para o altar. Se você só lê a Bíblia, a história fica só lá em Davi. Mas essa história se repete em nossos meios, em nossas comunidades, em nossas famílias, até os dias de hoje. Quando você trai tua mulher, você está fazendo exatamente o que Davi fez. A morte física é menos dolorida do que a morte pela língua, pela traição. Ser decepcionado da pessoa que você ama
ser ferido pela escolha de quem um dia você chamou de meu amor, se vestiu de noiva, entrou num altar e depois foi traí-la. Isto é ferir não somente a esposa, mas é humilhar e oferir Deus, que com tanto amor, com tanta luz, porque Deus é luz, deu aquela mulher para ti. E pediu que seus representantes na terra dissesse para os que estivesse ali se casando, que fizesse uma promessa diante daquele altar, que somente a morte poderia separar. Amados e amadas, quando Deus designa uma pessoa, ou quando uma pessoa é designada por Deus e se faz as ordens de Deus funcionar na metodologia do amor, segura aí Samuel e volta em 1 João, bem rapidão. Não desmarca nunca os textos que a gente pega, vai achando não sei o que aí e vai marcando a Bíblia. Você vai ver a palavra de Deus dizer, a nova que dele recebemos, 1 João 1,5, a nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é a luz e nele não é treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. A traição é uma mentira. Então eu não posso viver traindo. E a traição não é só com relação a casamento. Talvez você traia a amizade do próximo. Talvez você traia o ministério que você está envolvido nele. Talvez você traia o vosso patrão. Você trai vosso filho. A traição é uma coisa horrível. Agora, o que é dolorido é que fazemos isto, somos assim e condenamos. Por Deus, quem fez isso tem que morrer. E tem que restituir 7 vezes mais. Dá um tapinha do lado, diga, dá visão. E se tiver alguém ouvindo pela internet, é para você também. Olha para o altar, diga, está escutando, Camilote? Fale alto. Então não é bom negócio trair. Fala aí para o irmão escutar. Não é bom negócio desejar. Diga isso para o irmão. A mulher do próximo, diga. O homem da próxima. Não pode, irmãos. Não pode. Se a mulher do outro é bonita, é dele, não é tua. Tira os olhos. Diga para os homens, tira o olho da mulherada dos outros. A tua também era tão bonitinha, você estragou ela, agora fica de zóio dos outros. Diga, misericórdia. Tapinha na testa dele, dá visão. Dá um tapinha, dá visão. Mas vocês querem ver que coisa bonita? Como é profundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é profunda. Uma coisa que eu peço constantemente, Jesus, dá-me sabedoria na palavra, Senhor. Porque eu dava uma entrevista na TV esses dias, e eu dizia para quem me entrevistava, que quando a palavra é pregada como ela produz efeito. A pessoa pode não viver o que ele ouve, mas que ele não morre enganado, não morre. Então diga para o do lado, você não é mais enganado. Fala por mim. Nós não abraçamos nossos filhos como nós abraçamos os filhos dos outros. Fale por mão se não é verdade. Amém?
Nós temos vergonha de abraçar nossos filhos, que coisa feia. Diga para o papai, você não abraça, pai? Fala. O mundo lá fora abraça. E o mundo lá fora abraça como a unha de gato. Irmãos. E depois muitos e muitas acaba caindo a realidade de Davi. Não vai seguir exemplo de Davi. Davi também pecou, eu também posso pecar. Dei o pulo do lado. Não vai nessa não, meu. Olha a profundidade do texto. Versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca com Ele. E agora leiam comigo, todos. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você não precisa mais ter aquele pecado de cobiçar o corpo do outro e da outra. Essa identidade, essa característica está muitas vezes no teu sangue, que você nem sabia disso. E aí você não sabe porque alguma coisa no feminino te atrai. Alguma coisa no masculino te atrai. Desculpe, mas eu conheci uma pessoa que dizia para mim, eu não posso ver bumbum de mulher. Eu me enlouqueço. Ele tem atração por isto. Então, tendo atração por isso, com certeza é isto que ele vai fazer quando ele estiver nesses atos. Isso está no sangue, isso é um pecado. Que quantos homens e quantas mulheres trazem este pecado no sangue? E quantos casamentos já foram destruídos por conta desse pecado? Dá um tapinha no irmão, diga, o pelego está por perto, irmão. Fala aí. E se a esposa for uma mulher honesta, que ela não concorda com essa aberração, então o pelego diz, lá no motel eles fazem o que você quiser. Ou lá dentro do carro eles fazem o que você quiser fazer. É só não ficar preso com esse tar da sua mulher. Dá um pulinho fora aí. Você é homem, você pode. Você é mulher, você pode. Ninguém vai ficar sabendo. Mas são vocês dois num lugarzinho bem escondidinho, 5 minutinhos está resolvido. O pelego faz isso. Dá um tapinha no irmão, cuidado com o pelego. A tentação é horrível, irmão. A tentação é horrível. Então, o sangue de Jesus não vai nos cobrir nunca. Porque nós não estamos na luz. E não estando na luz, nós vamos estar em trevas. A Bíblia diz que as trevas cegam, como cegou Davi. Então Davi agora está com um espírito de adultério no couro. E foi só o espírito de adultério que estava no corpo de Davi? Sim ou não? Que outro espírito estava no corpo dele? É o espírito da morte, espírito do adultério. Amados e amadas, você está em João? Vira uma folha, pega o capítulo, deve ser o 5, deve ser o 4. Davi foi abocanhado pelo prazer, pelo desejo. E o capítulo, desculpa, não é o capítulo 4, é o capítulo 3, versículo 13. 1 João 3,13. Achou? Digo amém. Vai guardando e lendo os textos. E isso deve ser aplicado em sua vida particular. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Diga para o do lado. O mundo te odeia, vizinho. Pode falar.
E nós vivemos num mundo que odeia. Você sabe disto. No mundo que inveja. No mundo que fala mal. No mundo da ganância. No mundo do prazer. No mundo da bebedeira. No mundo da droga. No mundo da morte. Amados, nós estamos num caldeirão fervendo. No mundo do terremoto. No mundo da tempestade. No mundo dos raios. No mundo do acidente, no mundo do prazer. A pessoa consegue ficar 3, 4 noites sem dormir, sem comer, sem roupa, pulando, desfilando carnaval, disputando, morrendo pisoteado, porque essa gente não está na luz. Não vamos caluniar, não, pelo contrário, vamos ter misericórdia. Eles não estão na luz. E aí falta comunhão recíproca. E se não tem comunhão recíproca, não tem como o sangue de Jesus justificar. Isso tira a fé, tira o poder, porque vai lá, este é o corpo e o sangue de Jesus. E o corpo e o sangue de Jesus é literalmente para justificar, para te salvar, para tirar o pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é dito. Mas de repente o pecado não está saindo. A malícia continua, a mágoa continua, o desejo de traição e cobiça continua, a inveja continua, os lamentos continuam, a briga entre marido e mulher continua. Dá um tapinha no irmão, diga, você está escutando, bendito? Chega uma altura, gente, chega uma altura que a pessoa é dominada. E ao ser dominada, a pessoa enfraquece tanto a alma como o espírito. E aí então esta fraqueza faz ela falar mal. Ela fala mal do marido, ela fala mal do filho, ela fala mal do patrão, ela fala mal da empregada, ela fala mal da igreja, ela fala mal do pregador. Fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. E vai falando mal, e vai falando mal, e vai falando mal. E a boca então vai falando o que está lá dentro. E o que é pior? Se você pega um punhado de semente, você joga. Aquela semente não está mais na tua mão, mas lá, a porção da semente que você jogou. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a semente. Se a palavra de Deus é a semente que ela produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, a palavra do diabo também é uma semente. Então, quando você fala, dependendo do que você fala, com que fonte você fala, é a semente que será lançada. Você falou mal de alguém para alguém, você lançou uma semente naquele coração. Se aquele coração for uma terra pedregosa, espinhenta, literalmente vai dobrar os espinhos. Então você vive dentro de casa cutucando. Diga para o irmão, você cutuca muito dentro de casa? Vocês estão me ouvindo, irmãos? Está ouvindo, Padre Cidinho? Então dá uma glória a Deus. Está ouvindo o João do violãozão? E muito sofrimento. Muito, muito. Que nós carregamos no corpo. Muita enfermidade que nós trazemos no corpo. São fruto de nossos lamentos. Acredite nisto. Eu vejo essa experiência dentro da minha própria casa. Depois que a baixinha parou com as lamentações terríveis que ela tinha, eu
Eu vejo muita diferença nela. Mas quando eu ia sair, ela ficava com aquela falação, que você já vai sair, que eu já vou ficar sozinha. Você vai ver, eu aqui não aguento ficar essa vida. Você escolhe, Deus ou eu, porque você não casou. Se Deus quisesse você nessa missão, que não deixasse casar comigo. Dá calma, mulher. É, meu filho. Só um, glória a Deus, todo mundo passa por isso, porque todo mundo disse. Depois que o pelego pegou ela lá no terceiro portal e quis jogar lá no tachão de fogo, agora ela pensa 2 vezes para falar isso. Agora ela me dá bronca. Joãozinho, vai, porque agora o Espírito pegou em mim. E meu Deus, agora vai começar a missão. Para de reclamar, senão Deus te tira a missão. Diga, tá vendo como é que a coisa é? Dá um glória a Deus avivado. As coisas mudam. Se você mudar, fala isso para a irmã escutar. A mulher muda se o marido mudar, diga isso para o irmão. A esposa muda se o marido mudar. Mais forte, dá glória a Deus mesmo, glória a Deus. Para o céu escutar isto. E aí faz de conta que vocês estão gostando, me anima um pouco aqui. Amados, versículo 7, você não pode deixar esse versículo, grife com todas as cores, se tiver cor aí para grifar, ou grife no coração, leia comigo, versículo 7, e a hora que, se a palavra chegar, seja Zé ou Pedro, dê glória a Deus mesmo, que isso ajuda muito, dá certo, então a gente está realmente atingindo os objetivos das pessoas. Capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, todos temos comunhão recíproca um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, maravilha! Você sabe lá, você sabe o que é essa tal purificação? Quando você é purificado de algum pecado, gente, é a coisa mais linda do mundo. Você é convencido que você errou. E quando você se convenceu que você errou, o sangue de Jesus te justifica perante Deus. Vai dizer, Pai, ele se arrependeu, ele recorreu a mim. Porque a ordem é esta, tudo que você pedir ao Pai em meu nome eu vou-lo concedo. Você corre com Jesus e diz para Ele que você pecou, o Senhor é a luz, o Senhor é o perdão, eu errei. E Ele vai dizer assim, não, fique tranquilo que eu resolvo isso para você. Ele já pega teu pedido e vai lá e diz, Deus, ele arrependeu, ela arrependeu, justifique. E Deus diz, envia teu sangue para ela. Você é coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você não pode mais ficar se lamentando. Amados e amadas, mas infelizmente nós temos esta fraqueza. Diga para Deus escutar, Senhor, eu sou fraco. Fala. Meus atos é fraco, Senhor. Eu sou admirador de Paulo Apóstolo. E Paulo Apóstolo conta uma história que é uma experiência dele. Você vai encontrar isto no capítulo 7, no versículo 11 de Romanos. Romanos 11, 7. Quando acharem, digam amém. É difícil achar às vezes, né? A gente não tem muito treino. Romanos 11, 7. Que bonito, gente. Até a última hora eu achei que ia dar umas 3, 4 pessoas só aqui. Cadê a Bíblia, Índia? Tá bom, Deus já te perdoa dessa vez. Diga, Deus é amor. Deus é amor enquanto você viver aqui.
hora que você deixar de viver e morrer, Deus não vai ser mais amor, vai ser justiça. Amém, Bela? Até o último minuto de sua vida, Deus é amor. Mas se você saiu desse corpo, ele não é mais amor, ele é justiça. Aí amor vai ser teus atos. Amém, irmãos? Eu pregava quinta-feira. É horrendo cair nas mãos de Deus vivo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, não, é Romanos 6, 11, se eu falei 11, então eu errei, Deus já me perdoou, mas o erro foi meu. Capítulo 7, é que eu já estou com outro texto na cabeça. Capítulo 7, versículo 11, Romanos 7, 11, acharam? Digam amém. Perdão da minha falha aí. Porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me por ele e me levou à morte. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Grife o que o pecado fez e grife o que o pecado faz. Foi uma experiência também de São Paulo. Eu leio um livro que eu ganhei de uma grande amiga, embora parou na caminhada, mas ela me presenteou com este livro, a história de Paulo de Tarso. E quando ele escreve em Coríntios e em Atos, que ele queria pregar, mas um demônio não deixava, e que ele tinha um espinho na carne, que ele sofria como uma mulher com dores de parto. Nesse livro, conta que ele também errou. E foi pai. E por isto, ele sofreu a situação do pecado. E escreveu desse jeito. Porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me, por ele me levou à morte. O autor do pecado manda, exige que você peque. O autor do pecado manda e te convence a lei do pecado. Porque pecar é muito gostoso. Não tem coisa melhor do que pecar. Na hora que você está pecando. Mas depois que você deu o resultado para a organização do pecado, aí o próprio organizador, esse diabo é terrível. Essa coisa não se contenta com nada. Ele não é como Deus. Qualquer coisa que você faz de bem, Deus se alegra e te honra. Mas ele não. Eu fui funcionário dele, eu sei. Você pode fazer o que for, ele nunca se agrada. E ele sempre te acusa. O maldito, ao invés de se alegrar com as pessoas que estão dando lucro para ele, pois ele não se alegra. Ele condena você de você estar trabalhando para ele. Você vê isso na lei. Olha o que a lei faz. A lei faz um carro para correr até 200 por hora. E diz que você não pode passar de 80 por hora. No máximo a 110. É uma lei dura de obedecer. Porque os carros têm uma potência tremenda. Então, eles multam porque você desobedeceu a eles. Aí, como essa lei não procedeu de Deus, mas procedeu da injustiça do pecado, além deles
ser beneficiado com o dinheiro da tua multa, eles ainda te condenam dando ponto na carteira. Eles deviam ficar alegres que você está dando um rio de dinheiro para eles. Mas eles não têm objetivo, eles não têm finalidade. Porque é uma lei que não procede de Deus. E tudo que não procede de Deus não tem término. Tudo que não procede de Deus termina em morte, em sofrimento, em angústia. E tudo que se termina em Deus tem justificação, tem perdão, tem alegria. Como nós já vimos no Salmo. Ele vai nos coroar com a prata e o ouro, ao que estávamos já vendo no Salmo 72. Então Paulo está tendo essa experiência. E o versículo 12 ele diz: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo e justo. Então o que é bom tornou-se causa de morte para mim. Olha que explicação tremenda. Por que a lei se torna causa de morte se ela é boa e se ela é santa? Porque não conhecendo, você não está pecando. Mas uma vez que você conhece e sabe que é errado e faz, então a lei vai te punir. Por isso ela torna-se causa de morte. Então São Paulo chegou ao ponto de dizer no versos 13: não entendo o que é bom para mim tornou-se causa de morte para mim. De certo que não. É só eu obedecer a lei, que a lei não vai me matar. Mas se eu desobedeço, a lei vai me punir. Por isso, a lei entrou para disputar com o amor. A lei do amor e a lei do desamor. E aí Paulo diz: de certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte, por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Amados, se eu elimino o pecado, automaticamente eu entro na lei. O pecado da gula, por exemplo. O pecado da mesquinhez. O pecado da preguiça. O pecado da falta de tempo. É muito pouco que nós fazemos pelo tanto que nos agride, que nos ataca. Nós estamos num mundo que todos os meios de comunicações, eles lançam desgraças no meio da sociedade. E a gente vai ficando assim tão perito e tão massificado de ouvir morte, desgraça, acidente, etc., que a gente concorda que é assim mesmo. E o espírito da morte vai tomando liderança, como Paulo diz. E ele diz claramente no versículo 7. Porque ele está falando a lei física e a lei espiritual. No versículo 7 ele diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Enquanto você não souber que transar com mulher dos outros é pecado, você não está pecando. Mas hoje aqui você está vendo que isso é pecado e que você não pode. Como é que você pode dizer um dia que você não sabia? Por isso que Deus incumbiu de enviar os pregadores
a igreja para dizer os mandamentos da lei de Deus. E no mandamento da lei de Deus, como diz aqui, não cobiçarás. Então, se você cobiça, você está dizendo não para a lei, e sim para o pecado. Então, a lei é muito boa, a lei veio para me avisar, a lei veio para me orientar, para dizer esse caminho pode, esse caminho não pode. E nesta lei de Deus foi implantada uma organização. Esta organização chama-se igreja. Então, afastar-se da igreja é afastar-se da lei de Deus. Amados, amadas, afastar-se da Eucaristia é afastar-se da presença de Deus. Afastar-se das confissões, dos mandamentos instituídos pela igreja é afastar-se de Deus. Não tem como eu chegar até Deus se não for por um meio. Assim como não tem mãe, se não for através de um meio, de um relacionamento. Como pai, eu formei filho, formei família. E como igreja, eu santifico filhos, eu santifico a família. A bênção só vem por este canal. Fora deste canal, Deus não justifica. Eu tenho que ser igreja. Por isso Jesus quis saber o que se dizia dele. E obtida a resposta, ele diz, então, já que você me considera que eu sou um enviado de Deus, eu vou passar para você, Pedro, essa autoridade, você vai ficar no meu lugar. E quando você não existir mais, outros ficarão no seu lugar. Outros assumirão o seu encargo. Olha como é bonito. Então eu só tenho como chegar até Deus passando pelo amor desse Deus. E este Deus que me amou e que nos ama, Ele criou um ambiente, um local. E nesta localidade, Ele fundou uma organização chamada igreja. E que hoje dá-se o nome de paróquia. Você tem uma paróquia onde você vai buscar a tua santidade. Agora, amados, essa mesma paróquia é formada de homens, de mulheres, de gente. Não é animal, não é bicho. Então esta paróquia tem problema. Tem dificuldades. Tem desamor também. O Papa diz num dos seus escritos dos grandes desafios que a igreja está passando por esses últimos tempos. E que as mudanças foram muito rápidas. E que nós precisamos, então, ser pessoas corajosas de não ficar na superfície, não ficar somente ali dentro da igreja, mas é para ir para todos os aeropago, é para ir para todos os continentes e anunciar este amor de Deus, este perdão de Deus, este sangue derramado por Jesus, que veio para nos resgatar do pecado e fazer com que este sangue, do qual todos nós fomos beneficiados, poderíamos nos levar isso tão mais a sério, a ponto de conhecer e descobrir que Deus é luz. Então Davi percebeu tudo isto. E lá no Salmo capítulo 7,
ou melhor, no capítulo 50, versículo 7, quando Natã falou para Davi do grande erro que ele praticou, então ele escreve este Salmo 50, versículo 7, dizendo, ele começa fazendo uma oração, pedindo desculpa a Deus. Salmo 50, ele começa dizendo, tem piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Qual é o apelo que Davi fez? Apagai a minha iniquidade. Peça isso para Deus agora. Fale aí no teu coração. Deus, apague meus pecados, Senhor. Minha revolta, minha iniquidade. Não precisa repetir o que eu estou falando. Eu estou falando de mim, você sabe o teu. Então, com o coração voltado para Deus, acreditando e apostando neste sangue de Jesus, que Ele vai te justificar neste fim de semana, que Ele vai perdoar. Não deixa mais o demônio jogar teu passado já se foi. De repente você é tentado a carregar um medo por um equívoco do passado. Não, isso já foi. Viva agora. De repente você é portador de um medo, de uma insegurança. Isso já foi. De repente você não tem mais certeza e fica aí tão preocupado com o futuro. O futuro não veio ainda, não é para se preocupar. Então Davi disse, apagai minha iniquidade, lavai-me totalmente a minha falta, purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença, sim, se manifesta justa, e reto vosso julgamento. Use estas palavras agora e peça perdão. Perdão por você não conseguir perdoar. Perdão por você não conseguir se livrar de algumas faltas corriqueiras. Perdão por você, o eu, nós, ser muito apegado com determinada situação. Perdoa quando eu descarreguei meu nervosismo em cima de quem não tinha culpa. Perdão por eu não acreditar que o Senhor está comigo, que eu tenho um plano, mas ele não se realiza, então eu acho que o Senhor não está me ajudando mais. Olha quanta coisa atrapalha este amor de Deus em nós. E aí então ele justifica, eis que nasci na culpa, e minha mãe me concebeu no pecado. Não obstante, a mais a sinceridade de coração, infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergei-me com um ramo de esopa e fiquei puro, e ficarei puro. Lavai-me, e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e de minha culpa toda apagai. A oração que ele fez, arrependido de ter caído no pecado. Agora é a tua vez. É a nossa vez. Peça perdão. Deus te chama de filhinho. No capítulo 2, filhinhos meus. Tome posse desta palavra. Olha o teu tamanho, olha o teu peso, olha o teu movimento.
E o Senhor te chama como, e nos chama como se nós fosse uma criancinha, filhinho. E filhinhos meus. Convença disto. Tenha vergonha, tenha medo de pecar. Não vamos mais decepcionar a igreja, não vamos mais decepcionar Nossa Senhora, não vamos mais decepcionar Jesus. Filhinhos meus, isto vos escreva para que não pequeis. Está escrito porque ele não iria estar aqui fisicamente, mas a sua palavra está aqui fisicamente na Bíblia. E saindo de meu físico, entrando para a tua alma. Se renda diante dele. Eu estou escrevendo isto para que você não pequeis. Mas, se você pecar, eu estou aí como intercessor junto do Pai. Eu sou Jesus, eu estou falando com você, eu sou justo, eu não vou te condenar. Ele é a expiação. Traga teu adultério, traga tua revolta, traga tua cobiça. Pelas vezes que você exigiu demais, pelas vezes que você viu que você errou, que você judiou, que você... E não parou para pedir perdão, para dar um abraço, para dizer, eu estava nervoso, nervosa, eu acabei falando, mas me perdoa. Não tenha medo de abraçar e perdoar, porque você só será justificado pelo sangue dele, se você perdoar, se você reconciliar com a pessoa que você não ama. Enquanto você não reconciliar com esta pessoa, você não terá um espírito da verdade dentro de você, porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz, se porém andamos na luz como ele mesmo andou na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Mas se eu não tenho a comunhão, se eu não tenho o recíproco com o outro, Deus não pode purificar. Deus não vai derramar graça em cima da desgraça. Ele disse, não lanceis coisas santas para o porco. Não convém dar o pão para os cachorros. Abra teu coração nesta manhã. Faz muito tempo que você tem saudade de sentir no teu coração, na tua alma, o que você já sentiu alguns tempos passado dentro de você. Você tem saudade daquela experiência que você teve com Jesus, que você sentia tocado, tocada, foi embora. O adversário foi roubando lentamente. E de repente te jogou de novo no vício. O vício das novelas, das pornografias. No vício da bebida. No vício do fumo. E como é que você vai acertar um dia lá no céu? O vício pelo doce, o vício pelo café, o vício pela refrigerante, o apego. Esses são os pecados que vai acumulando, embora sejam veniais, mas em proporção
eles vão tirando a força. Ficamos de pé, abraça um com o outro aí, um nos corredores. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mão ferida lá na cruz. Mãos feridas lá na cruz. De novo. Mãos ensanguentadas de Jesus. Vai reparando o teu passado. Mãos feridas lá na cruz. Peça com o coração, vem tocar. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Vem tocar em mim. Aonde você quer ir? Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Mãos que as criancinhas abençoaram. Mãos que os pães multiplicaram. Mãos que as criancinhas abençoaram. Mãos que os pães multiplicaram. Mãos que os pães multiplicaram. Vem tocar, peça, gente, com a alma. Vem tocar em mim. Peça que Deus tire essa angústia. Em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Deixa o teclado e ajudando você a se concentrar, a entrar dentro de você. Às vezes a gente pisa fora do barco mesmo. E é mais duro para um homem, para uma mulher que erra pela tentação do pecado. A dor é muito maior quando a pessoa enxerga que ele errou. Aí é a dor, é o sofrimento de encarar aquela situação. É nesse momento que você sofre. É nesse momento que a consequência do pecado tem alta dentro de nós. Porque aí precisa de humildade. Só que dá vergonha. Como você saiu da luz, então para voltar nessa luz, vai mostrar toda a mancha. É como aquela roupa que você sujou um dia no lugar de festa, vezes longe de casa, mas surgiu uma mancha na tua roupa. Então você agora não tem como ir lá se trocar e você vai procurar se esconder. Não vai mais se expor a público, porque está manchado, está sujo. Se for noite, você procura um lugar mais escuro, para não mostrar a mancha. Isso judia muito, sabia?
É nessa hora que Jesus está pertinho de você, na nossa cabeça. Nessa hora Jesus foge de nós, porque eu pequei e Ele vai me castigar. Não, não é isso que Ele fala na palavra. Não, não é isso. Na palavra Ele diz que a nova que dele estamos ouvindo e ouvindo é esta: que Ele quer clarear teu caminho se você está no escuro, que Ele quer limpar o teu sangue se o teu sangue teve alguma marca de adultério, de traição. Ele quer limpar a depressão, a opressão por conta do pecado. Filhinhos, não pequem, mas se pecar, nós temos aí Jesus, que vai nos interceder junto do Pai. Ele é justo, Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E Ele falou: o mundo te odeia. Não vos admireis, irmãos, que o mundo te odeia. E nós estamos nesse mundo que odeia. Feche teus olhos. Entre agora no sistema da luz. E a primeira pessoa que precisa ser perdoado é você mesmo. Diga para você mesmo que você se perdoa. Diga para o teu coração que você está perdoando ele. Coração, diga para o corpo que você perdoa este corpo. Foi estas pernas, foi essa mentalidade, foram estes ouvidos que comprometeu a tua alma. Mas que você agora está recebendo a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que justifica. Toma posse, você está sendo perdoado por Jesus Cristo nesta manhã. Como que seria bom se você acreditasse nisto agora, e você começasse a sentir um desejo de viver. Porque até pensar em morrer você já pensou, achando que não tem mais sentido viver, que você só sofre, que você só foi decepcionado, que os irmãos da igreja só te decepcionou, que os irmãos da igreja te caluniou, te perseguiu, que você não gosta daquele padre, que você não gosta daquele pregador, que você correu tanto atrás de tudo, mas Deus não te ouviu. Não foi verdade isto. Para você dizer que Deus não te ouviu, o sol tem que parar de brilhar, a chuva tem que parar de cair, o oxigênio tem que parar de funcionar. Mas enquanto houver sol, enquanto houver chuva, sereno, é sinal que Deus está te ouvindo. Porque se Ele tirar tudo isso de você, você morre. Davi disse: tenha misericórdia, Jesus, porque só contra vós pequei. Mas na verdade ele pecou com a mulher de Urias, ele pecou com Urias. Mas ele entendeu que não foi com Urias que ele pecou para Deus. Contra vós eu pequei. Quando você agride alguém, está agredindo a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o sangue dele justifica. E pelo não comunhão, o sangue dele não
justifica. Cura-me, Jesus. Perdoa-me, Jesus. A conversa agora é sua e de Jesus Cristo. Eu fico uns minutos em silêncio. Você pode ficar bem livre nesta hora e 15 minutos de palestra. Você ouviu que Deus é luz. Você ouviu que Deus é amor. Você ouviu que há uma lei que faz a gente pecar. Mas viu também que há um Deus que perdoa e que nos põe de pé novamente. Então, dialogue com teu Jesus. Pode ser em voz baixa, pode ser em voz alta. Fique bem livre. Mas não deixe de fazer. Não deixe de comunicar com Jesus. Não desvie teu pensamento, não. Tente recapitular o tema que você ouviu. Senão daqui a pouquinho você abre teus olhos. O demônio vem e leva tudo embora que está semeado aí dentro. Não me esqueça da palavra comunhão recíproca. Se tem alguém que você não consegue dizer bom dia ou boa tarde, você não tem comunhão recíproca. E já ouvimos que tem que amar o inimigo e fazer bem pelo inimigo. Se de repente você não ama o inimigo e não faz o bem nenhum para ele ou para ela, não tem comunhão recíproca. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Tragam as pessoas que você não ama bastante. Wanda la mara maria la mãe, endele meria shoya la mãe. O endele merianda la mandele rindo la mai candele meridine. O endele merianda la mandele merindo ruanda la mãe, endele merianda la mara maria. Lo endele merianda la mandele merianda la mãe, endele merianda la mara mai shoya. Wanda la marianda la merianda la mãe, endele merianda la mãe. Mandala Maria, mandala Maria, mandala Maria, Wendele Mirianda, Ruandala Mirianda, la Mirianda, busca esta comunhão. Wandale Mirianda, la Mirianda, la Maricanda, la Mãe, sei que uma força negativa está te prendendo você orar em línguas.
Aqueles que oram em língua não oram aos homens, oram a Deus. Ninguém entende. Falam coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. É para a tua própria edificação que você deve orar em línguas. Deus escuta e sabe. Ele vem com gemidos inexplicáveis. Vai clamando, não pare não. Vai intercedendo pelo teu coração. Tirando palavras. Maldição de pai, de mãe. Maldição de concorrentes. De companheiros de caminhada. Dinheiro não recebido. Calúnia. Desafeto conjugal. Traição. Encontra paz, o amor que há muito eu perdi e finalmente encontro aqui todos só em ti. Eu vejo como é bela a luz. E lá no símbolo de tua cruz. E lá no símbolo da tua cruz. O teu caminho eu vou seguir. O teu caminho eu vou seguir. Erga tuas mãos para o céu. Pega no tom de vocês. Eu acho que peguei alto. Com tua mão a me guiar. Peça que Deus te direcione a teu casamento. Aonde eu vou peça que Deus direcione teu namoro. Peça a Deus que direcione teus negócios. Peça a Deus a cura da tua depressão. Teu amor eu vou falar. Peça para Deus expulsar esta depressão maldita. E mostrarei que só em ti o verdadeiro amor sente. E para sempre em minha vida. E para sempre em minha vida. Meu coração pertence a ti.
Com tuas mãos, todos. Com tuas mãos abequia. Aonde eu for, vou te levar. Aonde eu for, vou te levar. A cada irmão que eu encontrar. A cada irmão que eu encontrar. Do teu amor eu vou falar. Do teu amor eu vou falar. E mostrarei que só em ti. E mostrarei que só em ti. O verdadeiro amor sem ti. O verdadeiro amor sem ti. E para sempre em minha vida. E para sempre em minha vida. Meu coração entrega-lhe agora. Meu coração pertence a ti. De novo, meu coração. Meu coração pertence a ti. Vai repetindo isto. Meu coração pertence a ti. Olhando para a imagem de Jesus, olhando para o teu coração, pertence a ti. pegue calmamente teu coração, tira ele do teu peito, Meu coração põe nas mãos de quem está justificando. Leve esse coração machucado, Senhor. Vai deixando o Espírito ir falando. Meu coração pertence a ti. Com tuas mãos a me guiar. Bem baixinho. Aonde eu for, vou te levar. Vai entrando em comunhão recíproca com Jesus. Deixa Ele perdoar o teu marido, tua mulher. Deixa Ele perdoar os filhos que traz aborrecimento às vezes. Deixa Ele perdoar a tua igreja, a tua escola. Deixa Ele perdoar o relacionamento dos filhos, o tipo de namoro, de comportamento. Vai fazendo uma limpeza nesse coração ferido, machucado. Quantos projetos você fez, caiu tudo por terra. De repente você está vivendo com medo, com insegurança. Nervoso, nervosa. Cansado de viver. Há alguma coisa lá na tua casa, irmão. Deve ter algum pelego por debaixo da tua cama, pro quintal. O inimigo às vezes para te perturbar usa de cachorro, de uivo de cachorro, de revoltas. Visite a tua casa agora, peça para Deus justificar aqueles quartos, aqueles cômodos. Um dia Jesus saiu chorando da tua casa, cabisbaixo, porque se lamentou muito por conta daquela casa, por conta daquela cama, por conta daquele quintal, por conta daquele carro. Deus disse: poxa, eu te dei com tanto amor esta casa, eu nem casa tive para dar essa para você. Olha quantos lamentos você já fez, talvez por alguma goteira que caiu lá dentro, por um confortozinho melhor que você queria e não pôde ter. Começa a louvar a Deus pela tua cama, louve a Deus pelo teu fogão, pela tua cozinha. Se ela tem móveis de primeira linha, louve a Deus,
Mas se ela nem imóveis tem, louve também. Louve a Deus pelo teu trabalho, trabalha com louvor na boca, trabalha agradecendo o serviço que Deus te preparou. Louve a Deus pelo pouco que você ganha, se você ganha pouco, louva a Deus por este pouco, porque esta loucura, às vezes eu vejo agricultores dizendo, perdeu tudo, não vai dar nada, não vou pagar a conta, é mentira! Eu vejo caminhões e mais caminhão de soja carregadinha passando aí nessa estrada, como que perdeu tudo? Ganância! Deus fica tão chateado. Olha o que acontece quando você dá um presente para alguém e você percebeu que a pessoa não gostou. Dia e noite fazemos isso com Jesus. Quando você agride teu irmão, teu próximo, quando você revolta com ele, você está revoltando com Jesus. Você não estuda a Bíblia, não? Deus disse a Samuel, arruma um rei para esse povo, que eles não estão bravos com você, Samuel. Mas eles estão revoltados comigo. Oh, gente, quando eu vou aprofundando isso na Bíblia, eu digo, Senhor, como é que o Senhor ama desse jeito, meu Deus? É que no coração de Cristo não tem um fragmento de mágoa. Tome o coração de Jesus. Arrependa-te. 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 Oh, meu Deus, se essas palavras, se essa oração estiver entrando aí dentro desse coração teu, você vai começar a agir diferente, pensar diferente, viver diferente. Com certeza. Porque quando medita desse jeito, vem muitas aparências na cabeça da gente. Vem aquela briga, aquela discussão. Vai jogando isso tudo fora. Se temos comunhão recíproca, o sangue de Jesus justifica o nosso pecado. Amém. Dá um abraço desse irmão, dessa irmã, mas não abraça só um, não. Começa a pôr a Bíblia em prática. Sai de onde você está. Abraça um, abraça outro. Liga para ele. Eu te pergunto.